Olha né? só. Então, a gente tem que pensar, o critério é ter pelo menos 6 meses de sintoma. Mas, de novo, né? Quando a gente fala de uma doença do neurodesenvolvimento, então, de novo, se eu pego uma criança, sei lá, vai com 10 anos no consultório, ela obrigatoriamente tem que ter isso desde pequena. Então, é isso. Não é uma criança que agora, este ano, começou a não prestar mais atenção na escola, né? Assim, ela tem que ter tido um histórico desde sempre, né? Senão, a gente não vai pensar num TDAH. Né? Doutora, então, assim, não pode ter tido um gatilho aos 12, por exemplo? Não faz sentido só aos 12 começar a manifestar. Porque, de novo, a gente está falando de uma questão do neurodesenvolvimento. Tá, verdade. Né? E que vai ficando evidente ao longo das coisas que a gente espera que aquela criança vá adquirindo. Então, de novo, né? Ela precisa sentar, ela precisa ser alfabetizada, ela precisa se comportar da maneira X, Y, Z. E quando ela começa a destoar demais, a gente precisa ficar de olho. Né? Então, assim, um TDAH não vai começar com 12 anos. Ele já começou antes, mas talvez ele não tenha trazido prejuízo. Né? Então, o que acontece é isso. Por exemplo, às vezes, no fundo de 1, aquela criança vai levando, né? Tá. E aí, no fundo de 2, por exemplo, no Fundamental 2, quando realmente a escola começa a ficar mais difícil, começa a exigir mais, tem prova, daí a coisa desanda de vez, né? Mas daí, quando você faz uma boa anamnese, você vê que lá atrás já tinha alguma questão, né? Já era uma criança, sei lá, mais inquieta, com uma certa dificuldade, mas que foi levando, né? Tem uma outra questão que é muito importante também e que atrapalha o nosso diagnóstico, que são as crianças, as pessoas com TDAH, e que tem uma inteligência acima do normal. Nossa, e tem muito, né, doutora? Tem bastante. Então, o que acontece? Aquela criança até dá conta de levar à escola, né? Então, assim, ela não tem notas ruins, ela vai indo, né? Mas, em algum momento, isso desanda, né? Então, sei lá, ou na hora de entrar na faculdade, ou quando vai para o ensino médio, ou quando precisa procurar um trabalho, né? Porque daí você é exigido de outras coisas que você nunca precisou, né? Então, uma questão de operacional, memória de trabalho, de função executiva, que até então não tinha sido muito utilizado, que ia compensando, por exemplo, na questão de estudo. Né? Então, de novo, é muito importante essa anamnese que a gente faz para ver como é que era lá atrás, mas nem sempre tinha um problema acadêmico, porque tinha uma inteligência acima da média que ia compensando aquilo, né? Mas quando você vê, por exemplo, era isso, era um baita de um sofrimento sentar para estudar, perdia todo o material, não conseguia se organizar para nada, não parava aqui nem ali, né? Muito inquieto, muito agitado. Então, assim, essa parte da anamnese de você olhar como é que era essa criança, né? E muitas vezes a gente chama os pais, então, por exemplo, eu tenho um adulto que vem me procurar, muitas vezes eu chamo, porque a criança, o adulto não sabe, né? Como é que ele era quando pequeno. Olha só. E aí a mãe te fala, a professora sempre me chamava porque ele era muito bagunceiro, né? Então, assim, essa anamnese, ela tem que fazer algum sentido quando a gente pensa, por exemplo, num adulto com TDAH. Né? E é sempre essa coisa assim de começar, tá em todos os lugares, mas na verdade não tá em lugar nenhum, né? Então a gente tem alguns fatores que atrapalham o nosso diagnóstico. Um deles é essa questão da inteligência que a gente está falando, que meio que compensa, né, essa desatenção, essa impulsividade, mas em alguma hora isso acaba aparecendo e desandando, né? De novo trazendo esse prejuízo que eu falei que, né, que tem que aparecer no TDAH.